Gente, a prova desse ano foi muito confusa, alternando questões muito simples com questões tiradas de cantos de manuais, coisa que a gente não espera, que a gente não está acostumado em ver numa prova tão importante quanto a do PSU. Questões com dificuldade na hora de construir o gabarito, questões com alguma dificuldade na leitura e que a gente propõe recurso para algumas delas. Questão 61, prova de pediatria do PSU de 2022, uma questão sobre alimentação. Então aqui ele perguntava, te dava um texto introdutório e perguntava qual alimento não precisa ser evitado no primeiro ano de vida, ou seja, qual aquele que pode ser dado. De baixo para cima, suco de fruta não pode ser dado. É uma confusão muito grande com pais e até mesmo na hora de fazer prova, que o suco da fruta só dá o açúcar da fruta, dá muito pouco da fibra, dá muito pouco dos outros elementos fundamentais. Então ele deve ser evitado. No primeiro ano de vida, a criança tem que tomar leite materno, preferencialmente, e água. A pipoca deve ser evitada no primeiro ano. No segundo ano, alguns guidelines liberam acima de 5 anos de idade pelo risco de aspiração. Risco mecânico. Mel todo mundo já sabe, essa era a mais fácil de você eliminar antes de 1 ano de jeito nenhum, por conta do risco aumentado de botulismo. Henrique, pode dar carne de porco para a criança no primeiro ano? Pode e deve. É uma fonte importante de proteína, uma fonte importante de oligoelemento. Bem cozida, bem feita, com praticamente nenhum sal, pode ser dado a resposta certa aqui. Então, letra A. A questão 62, essa cai sempre em prova de residência médica, uma questão de aleitamento materno. Qual que é a alternativa correta sobre aleitamento materno? Gente, região seca e quente, a gente não dá água filtrada para a criança. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, 4 a 6 meses, não dá água para a criança. Não deve ser considerado uma fonte, ele não é uma boa fonte de vitamina D. A gente repõe vitamina D na criança no primeiro e no segundo ano de vida. 400 unidades no primeiro, 600 no segundo ano de vida. Mulheres que possuem mamilos planos invertidos, no pré-natal não. No pré-natal não se deve fazer tração, pode aumentar o risco de fissura. Então qual que é a alternativa correta? Quando ocorre mastite, o tratamento antibiótico adequado e a amamentação pode e deve ser mantida, salvo raríssimas exceções. Então, letra D. Aqui, uma questão sobre aleitamento materno sempre cai em prova de residência no PSU 22, não foi diferente. Questão 63, uma questão de dengue, uma questão que, na minha opinião, pode ter gerado recurso. Acho importante que vocês fiquem atentos com isso. Então, 11 anos de idade, homem, menino, previamente saudável de BH, 4 dias de febre, mialgia, cefaleia, dor retroorbitária, classicão de dengue. No exame físico, que eu gosto de chamar de exame clínico, é melhor, tá corado, pulso cheio, enchimento capilar tá bacana, pressão tá boa, não tem dor abdominal, não tem vômito, não tem sinal de sangramento, fígado e baço não palpável. O que a gente vai suspeitar para fazer quando a gente tem suspeita de dengue? Pede o antígeno rápido, mas não está disponível. O gabarito, gente, aqui foi dado letra A. A prova do laço deve ser realizada para estratificação de risco. A prova do laço tem que ser realizada em todos os casos de dengue. Não está errado falar isso, a prova do laço tem que ser realizada. Então o gabarito foi letra A. Não é necessário solicitar hemograma? Sim, não precisa solicitar hemograma. Não utilizar um anti-inflamatório não esteroide? Claro, risco de sangramento. Hidratação oral no domicílio de acordo com o peso? Sim, não tem sinal. Mas a letra A não está errada. Cabe recurso, porque a prova do laço deve ser solicitada em todos os casos de avaliação de dengue. É isso, há muitos anos a gente sabe isso. Então, é uma questão que cabe recurso e deve ser anulada. O gabarito dado foi letra A. Pelo Revisamed, essa questão deve ser anulada. Vamos para a questão 64, uma questão oftalmológica em criança, uma daquelas questões que foi, assim, muito específica, muito leitura de canto de manual. Ele pede para assinalar a correta. A correta é a seguinte, a letra C. O teste do olhinho que avalia o reflexo luminoso deve ser realizado na consulta de rotina 3 vezes no ano até 3 anos de idade. Tudo bem, é uma questão que não tem nenhum erro nela, mas é uma questão extremamente muito detalhe, muito tirada, muito copiada ali do manual, mas as outras estão erradas. A avaliação do fundo de olho está recomendada a partir dos 2 anos? Não, não precisa fazer fundo de olho.
lactente de 7 meses, é esperado que ele siga o objeto com os olhos, mas ainda possa apresentar não coordenação dos movimentos com nistagmo? Não. Nistagmo tem que acabar ali por volta de 4, 5 meses. Na letra D, o exame com acuidade visual com os optotipos não precisa esperar a criança começar a ler. Então também está errada. Então, resposta correta é a letra C. No entanto, é uma questão que a gente tem muitas ressalvas quanto a esse tipo de questão em prova de residência. Questão 65, vamos aqui no PSU, prova de pediatria. O Antônio é um menino de 10 meses e a mãe traz para consulta de rotina, quer saber sobre os marcos de desenvolvimento e qual desses achados é preocupante em relação ao atraso. Apresenta somente dente incisivo central, inferior e superior? Tem nenhum problema. A gente pode esperar que a criança não tenha dente nenhum até 12 meses, alguns guidelines falando 15, 18 meses. Então aqui, muito tranquilo. Letra C, a criança fica de pé com apoio, mas quando colocada no chão, não engatinha em 4 apoios. Gente, presta atenção. A gente cansou de falar isso, tem no seu material do Revisamed, tem na trilha do Revisamed. Engatinhar não é uma fase obrigatória no desenvolvimento neuromotor da criança. Não precisa engatinhar. Na letra D, a criança reconhece a face da mãe, o cuidador, quando chora, é afastado e chora quando é afastado dos mesmos. É aquela crise de separação, é quando a consulta da pediatria e a gente está atendendo a criança, até 7 meses, 8 meses, é uma beleza, ela brinca com a gente. Quando chega 9, 10 meses, a criança começa a falar, opa, quem que é esse cara aí? Quem que é esse barbudo aí? Não gostei dele, vou chorar se eu sair de perto da minha mãe é meu porto seguro. Então essa tá certa. Quando que deve preocupar? Quando ela assenta utilizando o tripé das pernas com a mão apoiada e segura um objeto sem conseguir transferir de uma mão para outra. A gente espera que ela consiga transferir de uma mão para outra ali por volta de 6, 7 meses. Então, o que gera preocupação aqui, a resposta correta é a letra gabarito, letra B. Vamos para a questão 66, mais uma questão tirada ali de detalhe de protocolo, mas vamos lá. É uma questão sobre violência. Apesar de ser uma questão que a gente tem altas críticas, é uma questão fácil. Vamos olhar aqui para a última. Pode ocorrer o acenamento da vulnerabilidade e tentativa de suicídio quando a criança apresenta condições específicas de saúde mental. Beleza. Na letra C, uso excessivo de internet, uma forma de adição, transtorno, cibersexo e adição por jogos, redes sociais. Beleza. Não é necessário. Letra A. Práticas de autoagressões não necessariamente revolvem transtornos emocionais. Transtornos emocionais, tudo bem. Agora olha essa aqui. Olha o absurdo que é a letra B. Não é considerada necessária a criação de um protocolo e medida exclusiva para adolescente quanto à prevenção de violência auto-infligida. Então, vamos fazer o seguinte, não tem necessidade da gente preocupar com o adolescente que vai se mutilar, que vai cometer suicídio, deixa ele fazer o que ele quiser. Isso é um completo absurdo. Ainda que você não tivesse lido nada, só as opções, você iria direto aqui na letra B, que é um absurdo o que está escrito aqui. Então está absolutamente errada. Resposta letra B, de bola. Vamos para a questão 67, questão que remete àquelas questões de clínica médica, que são questões enormes, que tem muita coisa, e ele vai pedir para você ler as alternativas em relação ao bullying. Né? A gente viu que ali violência, bullying foi um tema, 2 questões de 15 de pediatria, então foi um tema bastante abordado. Então vamos lá, tem que marcar a correta, vamos ver as alternativas. As vítimas de bullying têm dificuldade de reconhecer emoções, sente mais estresse, o que gera dificuldade no aprendizado e vulnerabilidade e transtorno. Beleza. Número 2, dependendo do grau de sofrimento, ela pode se sentir ancorada a construções inconscientes, pensamento em vingança, suicídio, então formação do ideário suicida, do ideário vingativo. Na letra 3, no número 3, letra 3 é ótimo. Vítimas de bullying apresentam resultados escolares piores, maiores chances de abandonar estudos? Sim, há vários estudos mostrando o encurtamento da disponibilidade social escolar dessas crianças. Número 4, olha só que interessante essa aqui. Não é considerado como bullying atos praticados contra alunos por professores e outros profissionais integrantes da escola e da comunidade escolar. Então, bullying é de criança para criança.
adulto não comete bullying. Pode falar mal, pode fazer assédio moral e que isso não é bullying. Isso é um completo absurdo. Então, a alternativa, a assertiva 4 está errada, gabarito é a letra C, apenas a alternativa 4 é falsa. E aí, é muito importante você reforçar os seus estudos para as próximas provas em relação a esses comportamentos, a violência e o bullying na infância. Questão 68, uma questão de pneumonia, marca aí, recurso, anulação. Mais uma que a gente vai ver, anulação. Então, uma questão de pneumonia, na prova de pediatria tem que ter cuidado para fazer questão de pneumonia, porque pneumonia é sagrado para pediatria. Criança de 15 meses, unidade de saúde, quadro clínico de pneumonia. Ele pede para falar qual que é o sinal que não representa alerta para um quadro de pneumonia. Então ele fala, o gabarito dado foi letra C. Temperatura axilar relatada é ferida acima de 39 não é sinal de gravidade. O consenso da British Thoracic Society falou, febre alta acima de 38,5 é considerado sinal de gravidade. Então, já cabe aqui uma interpelação. Agora, olha aqui, uso de musculatura acessória com tiragem intercostal. Isso não tem sido mais uma unanimidade quanto à gravidade em pediatria. Não tem sido mais. Então, outra questão que a gente podia marcar. Saturação de oxigênio na ferida menor que 92%? Tudo bem, beleza. Agora, olha a letra A. Frequência respiratória acima de 60 numa criança de 15 meses é sinal de gravidade? Não é sinal de gravidade, é taquipneia, é sinal clínico de aumenta a chance de você fazer o diagnóstico. Isso é diagnóstico, não é gravidade. Se você considerar 70, alguns autores, alguns guidelines, tudo bem, mas 60 aqui não é sinal de gravidade. Então marca aí, questão deve ser anulada. Tem mais de um gabarito, beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 69, criança de 2 anos de idade. Vamos ler com calma, porque essa é uma questão de enunciado grande e resposta fácil. Mais uma crítica que a gente vai fazer da prova. Posto médico, episódio repetido de tosse e chieira no último ano. Relata esse episódio também no primeiro ano de vida. A criança nem sempre apresenta febre, então ela chia fora de infecção. Já usou medicamento com bombinha, antibiótico, mas sempre volta. Gente, o que é isso? É asma. Na história pregressa, prematuridade, 32 semanas, devido a complicações maternas na gestação. Então, se ele foi prematuro, a gente tem que lembrar das doenças respiratórias típicas do prematuro. Membranelina, displasia broncopulmonar. A criança permaneceu em unidade neonatal por 1 mês e, segundo a mãe, usou oxigênio por cana nasal nesse período. Então, 32 semanas, usou oxigênio bastante tempo, 1 mês. Foi aventada a hipótese de asma, mas não foi iniciado nenhum tratamento. Então, considerando o quadro, qual que traz a correlação adequada entre o diagnóstico diferencial de asma e os sinais e sintomas que pode ser encontrado? Então, ele fala, olha, tem quadro de asma. Não parece ser. Se não for asma, qual o diagnóstico diferencial e o que explica isso? É uma questão fácil de fazer. Aspiração de corpo estranho. Tosse crônica com perda de peso associada. A aspiração de corpo estranho é uma tosse de quadro que é de início súbito, que pode durar muito tempo, mas não tem perda de peso associada à aspiração de corpo estranho. Displasia broncopulmonar, histórico de prematuridade, perfeito. Prematuridade, oxigênio, espécies reativas de oxigênio, o oxigênio atuando como um mediador inflamatório, fazendo uma alteração crônica ali na mucosa endobrônquica, levando a alteração estrutural broncodisplasia pulmonar. Letra B. Fibrose cística, estridor respiratório, que piora com choro e atividade física. Não, fibrose cística é uma doença genética, de tosse crônica, de tosse produtiva, infecção de repetição, não tem nada a ver com estridor. Refluxo gastroesofágico e febre recorrente que não responde à antibiótico terapia habitual, não. Refluxo gastroesofágico está associado à tosse crônica, à pneumonia aspirativa, mas febre recorrente que não responde à terapia habitual, a gente vai pensar em pneumonias por germes graves ou tuberculose, por exemplo. Então a resposta aqui só pode ser a letra B. Displasia broncopulmonar com histórico de prematuridade. Você não tem displasia broncopulmonar num paciente a termo. Questão de número 70. É questão também, olha só,
caiu um monte de coisa de manual, de guideline, e caiu um monte de coisa de pneumologia pediátrica, que é a melhor parte da pediatria. Por quê? Porque eu sou pneumologista pediátrico, lógico, logo essa é a melhor parte. Uma unidade de pronto atendimento, uma menina de 9 anos, sexo feminino, que é asmática, crise aguda, associada a tosse, coriza nasal e odinofagia, febre, hipoxemia, taquipneia, sibilo, bilateral, esforço respiratório, tratamento inicial, oxigênio, bronquidilatador, 5 jatos de 20 em 20 minutos, belezinha, ou resposta parcial, mas ainda mantendo sibilo, uso de musculatura acessória e saturação abaixo do limite que a gente espera ali de 94, 95 no oxigênio. E aí o seguinte, ele quer saber dessa questão, qual é o seu próximo passo? A gente fez a dose de ataque de bronquidilatador para reverter aquela queda abrupta da função pulmonar e melhorar a ventilação alveolar. Beleza, fez tudo direitinho. A partir de agora, o que a gente faz? Olha as alternativas que não tem jeito de errar. Não tem como errar. Você sabia que era uma crise de asma. A febre associada a coriza e odinofagia, o que é, gente? Isso é um resfriado. Um quadro viral, uma infecção viral de via aérea superior, provavelmente. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai incluir na prescrição do paciente? Antibiótico terapia para gram positivo via venosa? Nada a ver, não tem sinal de infecção bacteriana aqui. Beta-2 de longa ação, 2 jatos, beta-2 de longa na crise, na exacerbação? Não. Adrenalina para pensar, por exemplo, numa crise anafilática, não tem nada aqui pensando em anafilaxia. O que você vai fazer? Os guidelines mostram o seguinte, você pode fazer na primeira hora, na primeira parte, logo depois da avaliação, você faz a terapia de resgate com bronquidilatador. 3 vezes a cada 20 minutos, preferencialmente com aerossol pressurizado, dosimetrado e espaçador. Isso vale para criança e vale para adulto. Se não houve resposta, o que você vai fazer? Você vai continuar o bronquidilatador, vai avaliar se vai fazer de 1 em 1, de 2 em 2 horas, e você vai acrescentar corticoide sistêmico. Aqui poderia vir, inclusive, corticoide intramuscular, o corticoide parenteral, que não fazia diferença. Não há diferença entre fazer oral ou parenteral, mas tem que entrar o corticoide. A resposta, então, letra C, prednisona, corticoide oral, 1 a 2 mg por quilo de peso. Beleza? Isso aí é a conduta no paciente com crise de asma. Questão 71, prova de pediatria, PSU, Minas Gerais 2022, uma questão sobre veganismo, vegetarianismo na criança. Tem criança vegetariana e vegana, Binato? Tem. Tanto aquelas que estão em famílias veganas ou vegetarianas, quanto aquelas que podem ter escolhido, crianças e adolescentes, escolhido não comer carne nem produtos derivados, produtos de origem animal. Quero saber a errada. Olha só, a gente tem que ter uma atenção especial com esse paciente, a gente tem que ficar preocupado ainda mais com deficiência de ferro nesse paciente. Mas olha o que a letra A fala, ele quer a errada. A carência nutricional de ferro é mais comum na criança vegetariana? Perfeito. Portanto, é recomendado que a ingestão de ferro por este paciente seja de 5,8 a 6 vezes maiores do que crianças onívoras? Não. Não é necessário fazer de 5,8 a 6 vezes. O aumento é entre 1,8 e 2 vezes a quantidade de ferro. É uma questão simples. Sempre quando você vê valores discrepantes, assim, que parecem meio absurdos para você, você tem que ficar desconfiado que essa é uma alternativa errada. Então, indivíduos facto ovo vegetarianos, quando consomem leite, recebem quantidade de B12, não há necessidade de repor continuamente essa vitamina? Beleza. Consumo de gordura na alimentação saudável entre 25% e 35% de caloria? Beleza. E dieta de criança vegetariana, consumiu mesmo? Beleza. Consumo regular de alimento rico em fibra, vegetal, fruta e grãos, está associado à redução do risco de obesidade? Tudo beleza. Então, resposta correta, letra A. Entre 5,8 e 6 vezes, não. Entre 1,8 e 2 vezes mais a quantidade de ferro que a gente tem que orientar a ingestão. Beleza? Vamos lá, pessoal. Durante o acompanhamento de uma família, questão 72, acompanhamento de família de criança, uma família com 3 crianças, 10 meses, 5 e 9 anos, ele quer saber a alternativa correta sobre saúde bucal na infância.
Marca aí, ó, no teu caderninho. Questão anulada. Tem que anular, porque tem duas corretas. Olha só. A escovação com escova de dente adequada é para um adulto, 2 anos de idade no início? Não, início no primeiro elemento dentário, seja lá quando ele aparecer. Criança de 9 anos pode utilizar a escovação, realizar a escovação e fio dental sem supervisão de adulto? Não, não pode. Letra B, aos 5 anos de idade já sabe cuspir? Sim, mais ou menos por volta de 4 anos de idade. Deve utilizar creme fluoretado na quantidade de 1 grão de ervilha, 0,3 grama. Beleza, antes dela saber cuspir, para evitar a fluorose, a gente deve usar 1 grão de arroz não cozido, quantidade de pasta de 1 grão de arroz cru, é essa a quantidade, que dá 0,1 grama aí. Então essa aqui tá correta. Agora olha a letra A. A alimentação da criança não deve conter açúcar simples adicionado às preparações até 1 ano de idade para evitar cárie. É escandalosamente correto isso. E a própria Sociedade Brasileira de Pediatria coloca isso em alguns documentos. Então, umas coisas... Alguns tem manual discrepante de um e de outro, mas tem manual da Sociedade Brasileira de Pediatria falando que isso aqui está correto. Então você vai entrar com o recurso e levar esse ponto para casa, porque essa questão tem que ser anulada. Gabarito fornecido foi a letra B, mas a letra A também é gabarito. Questão de número 73. O pediatra é chamado para acompanhar uma mãe sabidamente hipertensa, pré-natal com medicação adequada, 38 semanas de gestação, no período expulsivo, líquido amniótico meconial espesso. Por que ele escreveu espesso? Para te confundir, não faz diferença nenhuma. Ao chegar, ele avalia o recém-nascido, apresenta logo após o parto vaginal. Eu espero que ele tenha, nessa avaliação, chegado perto da criança, auscultado a criança, examinado a criança, não só chegar e olhar, como se fosse um gênio da lâmpada que bate o olho e vê, mas vamos lá. Ao chegar, ele avalia que o recém-nascido apresenta logo depois do parto vaginal frequência cardíaca de 110, ritmo respiratório regular com choro forte. Ou seja, a criança está ótima, está nota 10. O que tem que fazer numa criança com líquido amniótico espesso e que está vigorosa? A mesma coisa como se a criança não tivesse nenhuma impregnação por líquido meconial ou o mecônio fosse fluido. Não muda nada. Isso mudou na nossa conduta. Aguardar no mínimo 1 minuto até o campeamento do cordão e só então, até 1 minuto, cordão parar de pulsar, para só então realizar campeamento? Nota 10. Perfeito. Introduzir recém-nascido, exceto a face, o saco plástico, perda de calor, nada a ver. Retirar o mecônio residual da hipofaringe. Não precisa retirar o mecônio, a criança está bem. Utilizar o boletim de Apgar. Apgar não serve para tomar decisão em sala de parto. Apgar é prognóstico. Não se usa a Apgar para você saber se vai entrar ou não entrar com manobras de reanimação. Então a resposta correta aqui, letra A, aguardar no mínimo 1 minuto, cordão parar de pulsar para realizar o clampeamento, porque a criança está bem. Questão simples de reanimação neonatal, neonatologia na prova de pediatria. Vamos para mais uma questão. 74. Essa é uma questão aí de terapia intensiva, também não era uma questão difícil. 7 meses, sexo feminino, a mãe queixa de urina escura com odor fétido, irritabilidade ao urinar, febre alta. Então a gente já vai pensando ali uma criança de 7 meses com isso aqui, urina escura, possível lesão renal aguda, uma urosepse. Realizado exame de urina, nitrito positivo, nitrito esterase leucocitária positivo, infecção de urina. Sedimento muito leucócito, numerosos bastonetes gram-negativos. Gram-negativo na bacterioscopia. Tratamento com amoxicilina oral, retornar 48 horas. No retorno, piorou o quadro, criança prostrada, febre, muita dificuldade para urinar. Então ali, já com lesão renal. Na urocultura, Klebsiella SBL, produtora de beta-lactamase de espectro estendido. O que a gente faz para uma Klebsiella pneumoniae ESBL? Especificou, não é Klebsiella pneumoniae pura e simples, é uma Klebsiella com beta-lactamase de espectro estendido. Amoxicilina clavulanato? Não. A SBL vai matar esse clavulanato. Ceftriaxona intramuscular, retorno diário? Não, essa criança precisa ser internada. Ciprofloxacino não precisa de cipro, não tem suspeita aqui de pseudomonas. Qual que é o correto? Meropenem endovenoso.
unidade pediátrica para monitorização internar. Então é SBL, a gente usa mero dessas opções aqui, a melhor de todas disparado é o meropenem, porque cresceu Klebsiella. Cipro, se tivesse crescido Pseudomonas. A gente praticamente não usa quinolona em pediatria. A gente separa para infecções, para crianças com alto índice de suspeição para Pseudomonas, por exemplo, fibrocístico que é colonizado, ou um paciente pneumopata já colonizado por outra doença, mas já colonizado por Pseudomonas, mas aqui falou que é uma Klebsiella SBL. Então, ceftriaxona com retorno não, clavulanato não, meropenem sim, resposta letra D. Gente, vamos para 75, para uma questão de diarreia aguda? Uma criança de 6,2 quilos, que estava com quadro diarreico até então tranquilo, estava no soro caseiro, depois que a prostração ficou intensa, a febre piorou, a criança está com sangue nas fezes, o exame físico ela estava letárgico, sinal da prega diminuindo depois de 4 segundos, então uma demora para o retorno do turgor elástico da pele, mucosa seca, sem lágrima, fontanela anterior muito deprimida, pulso fino e hoje não fez xixi. E aí? Desidratação grave. Qual que está errada na desidratação grave? Iniciar antibióticos, ceftriaxona intramuscular por 5 dias, uma das alternativas? Sim, pode ser uma diarreia bacteriana. Então é uma das alternativas, não é a única nem a melhor, mas é uma? É, sem sombra de dúvida. Inicialmente administrar cloreto de sódio, então o cristalóide, 20 ml por quilo venoso em 30 minutos, sim, precisa fazer uma ressuscitação volêmica na criança. A criança está à beira de entrar em choque. Na letra C, o vômito prejudica a reidratação oral? Prejudica. Ondansetrona em dose única pode ser administrada? O que está errado aqui? Nada. Não tem nada errado. Esse foi o gabarito e o gabarito está errado, porque essa alternativa está certa. O vômito prejudica a reidratação oral e a ondansetrona é segura em criança, porque ela não age no sistema nervoso central. A gente não tem efeito extrapiramidal ou de sedação, como a gente tem com os outros antieméticos, como a metoclopramida ou a bromoprida. Agora, olha a letra D. O zinco deve ser administrado na dose de 10 mg uma vez ao dia de 10 a 14 dias? Não, porque essa criança tem mais de 6 meses, ela tem 8 meses. Acima de 6 meses, a dose de zinco é de 20 mg uma vez ao dia. É ponto pacífico que tem que usar zinco, mas a dose está errada, porque a criança tem 8 meses de idade. Vai lá no manual de diarreia aguda e desidratação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que você vai ver numa página ali no cantinho inferior direito da página falando isso. Tem que ser abaixo de 6 meses, 10 mg, acima 8. Então, questão que tem que ser anulada. Anulamos mais uma questão. Pessoal, essa foi a prova de pediatria do PSU 2022 comentada, questão por questão, alternativa por alternativa. Fica ligado que aqui no Revisamed tem sempre comentário de prova para você. E eu quero te lembrar também que é muito importante treinar com questões para um bom desempenho nas provas. No Revisamed, nós temos uma plataforma de provas incrível, provas separadas por instituição, por ano, no portal com interatividade, onde você pode controlar o nível de acerto e a pontuação em tempo real. Confere lá que está muito bacana. Revisamed, é muito fácil estudar assim.